Vamos lá, então. Shalom, queridos, tudo bem, tudo tranquilo? Shalom. Estamos em Yom Kippur 2024, chegou o grande dia. A gente começou os 40 dias, deu fato, a gente pensou, meu Deus, né? Pode demorar um pouquinho, mas na verdade passou rápido esse ano, por isso que a gente tem que, de fato, sempre aproveitar o tempo, né? Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e Deus nos permite para que a gente possa levantar medidas e logicamente, crescendo de graça em graça, de favor em favor e de fé em fé diante de Deus. Glória a Deus por isso. Shalom, queridos. Hoje, então, nós vamos começar explicando o que é o Yom Kippur e logo depois nós vamos fazer a primeira oração, que é o Kol Nidrei. Beleza, gente? A gente já vai explicar para vocês o que é. Talvez a gente precise de dois links hoje, tá? Então, a gente já enviamos o primeiro agora, né? Vamos começar as explicações e se precisar do segundo para a gente fazer a oração em si, a gente manda mais um, não tem problema, tá bom? Então, bora. Bora Vamos lá. para super. ah, eu gosto muito dessa arte, essa balança profética, né? Glória a Deus por isso. Bom quando a gente está, pelo menos, positivo nessa balança. Beleza, vamos Ai, lá. ai, ai. Queridos, vamos dar a base bíblica, né? Assim como todas as demais festas, nós temos ali a base bíblica em Levítico 23, todas elas têm Cristo, né, como o resultado, né? Cristo ele se encaixa em todas essas festas, e o Yom Kippur não é diferente disso. Então, nós vamos ler Levítico 23 e depois uma partezinha de Levítico 16, tá? Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo, né, pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene. Isso aqui é aquilo que o apóstolo José falou ontem, que é o Shabat Shabbaton, porque ele é um sábado especial, ele tem uma graça e uma misericórdia diferenciada, uma autoridade assim diferenciada, tá? Então, vestireis a vossa alva aos 9 do mês, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto está em Levítico 16, se você quiser ler. Esses são dois capítulos interessantes, especialmente o 16, porque ele vai dar toda a ritualística ali do Yom Kippur para você falar, para você saber, né? E eu vou ler para vocês só o início aqui, tá bom? Em Levítico 26, do 29 seguintes, fala a respeito da festa anual das expiações. Então, essa é uma festa das expiações, ou Ha Kippurim, dependendo da tradução que você pegue, tá? E ele diz assim: Isso vos será por estatuto perfeito. No sétimo mês, esse é o mês de Tisrei que nós estamos, aos 10 dias do mês, ou seja, acabamos de começar o pôr do sol, o dia 10 de Tisrei, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Esse é o propósito de Yom Kippur, tá, gente? Purificação. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E daí ele repete: é sábado de descanso solene, Shabat, Shabbatão, para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Aí ele dá uma orientação aqui no tocante a Arão. Então, vamos fazer aí uma diferenciação entre Páscoa e Yom Kippur, que é o que geralmente o pessoal pergunta para nós, e tem muitas pessoas que estão começando conosco, né? Então, nós achamos melhor fazer essa diferenciação, tá? Então, Páscoa, queridos, ela é a primeira festa. Ela é a primeira lá do mês de Nissan. Sem Páscoa, você não consegue entrar em nenhuma das outras, beleza? A Páscoa, ela é a negociação da cruz, a transação da cruz. É aonde o Senhor quita todas as nossas dívidas, através do sacrifício de Jesus, tá? Páscoa está ligado à salvação. Páscoa está ligada à libertação, tá? Porque Cristo ele abre um novo e vivo caminho pelo sangue dele, pelo seu sacrifício, conforme está em Hebreus 10, 19.
e ele cumpre o requisito da lei, que é o derramamento de sangue, né? Porque Hebreus 9:22 ele fala ali que quase todas as coisas elas são resgatadas através do sangue, né? E sem o derramamento de sangue não tem a remissão de pecados. Então, o sacrifício de Jesus, ele nos abre essa porta para que a gente alcance perdão, redenção, transformação. Ok? Isso tudo é fácil, tá? E ele não requer absolutamente nada do ser humano, tá? É graça, por favor. Pura misericórdia do Senhor, entendeu? Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer na cruz e pronto, acabou. Agora, o Yom Kippur é outra situação, gente. O Yom Kippur é quando você aplica essa transação da cruz, tá? Quando aplica o sacrifício de Jesus em nossas vidas. Colossenses 2,14 ele fala que Cristo, ele cravou na cruz todo o nosso escrito de dívida. Então, eu vou colocar para vocês aqui, antes de continuar, um exemplo, para a gente ter um exemplo mais atual para o pessoal entender, beleza? Para a gente conseguir entender. Imagine que você fez um empréstimo no Banco das Trevas, né? O Banco de Satanás, você foi lá e fez um empréstimo, porque você pecou, ok? Então, uma vez que você pecou, você é devedor ou devedora do Banco de Satanás. Só que a dívida ficou assim, impagável, porque ele é um agiota, ok? E você não tinha como pagar essa dívida. Então, Jesus, mega super trilionário, né? Super riquíssimo, ele tem misericórdia de você, vai lá e paga a sua dívida. Foi isso que Jesus fez na cruz, ele pagou nossas dívidas, está lá em Colossenses 2,14, beleza? E você tem agora um comprovante desse pagamento. Qual que é o comprovante do pagamento, gente? Romanos, ali pelo capítulo 5, ele fala que quando você confessa Jesus com a sua boca, você crê no sacrifício de Jesus com o seu coração, então você tem esse comprovante de pagamento. Você passa a ser filho de Deus, certo? Você crê no sacrifício expiatório de Jesus. Beleza. Só que em Yom Kippur acontece um julgamento. Então, o banco de Satanás vem cobrar de você essa dívida, que já foi paga, mas ele vem lá num processo judicial e cobra essa dívida de você. Então, o que que você faz? Você, como cristão que sabe o sacrifício de Jesus, né, o alcance desse sacrifício, você vai apresentar como sua defesa Jesus como seu advogado e também o sacrifício da cruz como pagamento por tudo aquilo que você está sendo acusado. Vocês entenderam? Que aqui é uma questão jurídica, é um perdão judicial, é quando Deus ele está reconhecendo a sua inocência por causa do sacrifício de Jesus. Então, essa questão do Yom Kippur, ela é bem diferenciada da questão da Páscoa, tá, gente? Ambos têm a ver com perdão, mas o Yom Kippur, ele está ligado à purificação, ele não está ligado à libertação, como sair do Egito, tá? O Yom Kippur, ele está ligado à limpeza. E Jesus, ele se aplica nas duas situações. Na Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no Yom Kippur também tem cordeiro que remove o pecado. Mas, além do cordeiro, tem o bode. Tem dois bodes, na verdade. Um bode que o sumo sacerdote impõe as mãos e confessa todos os pecados, rebeliões e iniquidades, e ele é mandado para o deserto. E outro bode que é feito um sacrifício para promover a purificação, a limpeza. E Cristo, ele se encaixa nessas três situações. Ele é o cordeiro que tira o pecado em Yom Kippur, ele é o bode que nos limpa, nos purifica, e ele também é aquele que leva embora todos os nossos pecados e transgressões. Então, aqui você tem um zerar de conta. Como nós estamos numa mudança de estação, o que acontece em Yom Kippur é que você tem a possibilidade de um novo começo, através do sacrifício de Jesus. Tanto isso é verdade que isso aqui é uma coisa muito séria, que as pessoas não se percebem, que graças a Deus o portal de Yom Kippur foi dado por Deus para você se lembrar que é necessário você se arrepender, e que é necessário também Deus te dar uma oportunidade de você olhar para trás desde a tua infância. E a gente sabe que Deus vai trabalhando de forma processual, de forma pontual, de forma cumulativa no ser humano. Quanto mais, quanto mais você vai, exatamente, Isso aí, Sandra, Sandra. exatamente.
quanto mais você vai, logicamente, permitindo que Deus, a cada ano, a cada temporada, você permite que Deus entre mais dentro do seu corpo, alma e espírito, logicamente você vai se limpando mais, purificando mais e parecendo mais com Cristo. E, como nós sempre falamos, a cada ciclo, nós desejamos e queremos subir em graça, revelação, unção, em Entendimento, né? sabedoria, em entendimento da palavra de Deus e profundidade da palavra de Deus, para você entrar de uma forma mais profunda no reino do céu. Então, queridos, no Yom Kippur requer a nossa parte como arrependimento e confissão, tá bom? Na Páscoa você não precisa fazer nada, só precisa aceitar Jesus. Eu creio no sacrifício de Jesus, declarei com a minha boca, pronto, acabou, essa é a sua parte, certo? No Yom Kippur, você precisa ver esse arrependimento e essa confissão, tá? Porque, vamos lá, 1 João 1,9 fala o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, veja como é condicional, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, veja que é uma coisa, perdão, e também nos purificar de toda injustiça, tá? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é perdão, a outra coisa é a purificação, beleza? Então, para vocês entenderem aqui, eu trouxe aquela nossa A nossa figurinha a que nós figurinha, gostamos pra né? caramba, nós gostamos muito de Figurinha figurinha, que a gente gosta, e, né? e de fato, logicamente, isso torna muito mais visível, né? Eu Didático. digo, uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, né? Aqui no caso, logicamente, você consegue entender ou facilitar o teu entendimento. Então, o que acontece, gente? A Páscoa, ela é a primeira festa. E ali, ela é a porta. Ela é o início. E ela é o requisito para todas as demais. Ok? Então, as pessoas falam às vezes, vocês ficam celebrando Yom Kippur e vocês invalidam o sangue de Jesus. Pelo contrário. Se não houver a Páscoa, se você não celebrou o sangue do Cordeiro, se você não acredita no sacrifício de Jesus, as outras não adiantam nada. Tá? Então, sem Páscoa, você não tem novo nascimento. Sem Páscoa, você não tem adoção como filhos. Entendeu? Sem Páscoa, você não tem uma vida sem pecados, que já é o caso ali da festa de pães asmos, né? Você não consegue ter uma vida sem pecado se não for através do sangue de Jesus. A graça, ao contrário do que muita gente fala, graça é a capacitação, é a habilidade que Deus nos dá para vencer o pecado. É a força, é a Isso. força, é a potência, é a energia que Deus te dá para você vencer de fato o pecado, porque logicamente são duas forças espirituais que estão se degradando, né? Então, a graça é essa força que faz com que Esse poder, né? você consiga também até ir matando a sua velha criatura e, logicamente, dando espaço à nova criatura em Cristo Jesus. Além, e aqui uma coisa interessante, e nós colocamos que sem Páscoa não tem batismo no Espírito Santo. Por que que não tem batismo no Espírito Santo? Porque como Páscoa porta, logicamente, a próxima festa que está ligado no calendário bíblico, né? Veja que não é judaico, é bíblico, não é apenas judaico, é bíblico. É a festa de Pentecostes. Então, depois que você aceita Jesus, o sacrifício vicário, você aplica o sangue de Jesus na sua vida, logicamente você tem acesso a um revestimento de poder, a uma potencialização do seu corpo, alma e espírito, a novas armaduras de Deus e em Deus, em Cristo Jesus. E tudo isso só é possível por causa do sangue de Jesus derramado na Páscoa, tá, gente? Então a Páscoa ela é a porta para que você consiga chegar nas outras festas, beleza? Sem Páscoa não tem trombeta, não tem arrependimento, você não sobe. Independente de que tempo você acha que você vai subir, sem Páscoa você não reina. Não tem reino mineral, que você não faz parte da família de Cristo. Você não tem autoridade para governar. Sem Páscoa você não tem perdão. Sem Páscoa, você não tem um julgamento favorável, você não tem a sua inocência, né, declarada, você não tem o castigo eliminado, porque você não tem a Páscoa, não tem o sangue do Cordeiro, ok? E sem Páscoa, você também não tem o casamento, que é tabernáculos. Não tem, perdão, não tem como você ter intimidade com o Cordeiro se você não passou lá pela Páscoa. Entendeu? Se você não se limpou. Porque praticamente Yom Kippur é uma festa, uma celebração de limpeza. Logicamente, nós estamos falando uma linha do tempo das festas bíblicas, Uhum. tá? Para você entender, a gente simplificar esse conceito agora de uma Sim. forma macro, né? Para você entender o que cada festa bíblica representa na nossa caminhada com Deus, né? Então, logicamente, cada festa ela é um ponto, é um marco, ela, ela, Não ela importa.
ela tem um portal, é um portal no céu, e logicamente também no calendário, e é um marco também na nossa vida cristã, onde nós sofremos em cada festa, nós sofremos não, né? Nós recebemos, Experimentamos. experimentamos um novo grau, não só de libertação, mas um novo grau de acesso às riquezas de Deus em Cristo Jesus. São portais econômicos também, é verdade. Como a gente sempre fala, queridos, cada uma dessas festas dá para escrever um livro, tá? Então, a Sim. gente só deu aqui, como o Marcelo falou, uma pincelada básica. Então, quando a gente está falando de Páscoa e Yom Kippur, que é onde geralmente o pessoal mais se confunde, tá? Páscoa, como eu falei para você, está ligada à libertação. Porque a Páscoa nasceu, a primeira Páscoa é quando eles saem do Egito. Lembra que tem a 10ª praga, né? O anjo vem e mata todos os primogênitos em que não havia o sangue do cordeiro. Então, Páscoa está ligado à salvação. Páscoa está ligada à libertação. Tá? Obviamente também tem o perdão, né? O que une, na verdade, Páscoa e Yom Kippur é o perdão. Por isso que muitas vezes confunde o raciocínio. Então, tanto na Páscoa quanto no Yom Kippur, em todas as outras festas, sempre há perdão, sempre há essa graça, esse poder para vencer o pecado, e sempre vai haver resgate de alguma coisa, sempre vai haver redenção. E outra, uma coisa interessante que as pessoas às vezes não pensam ou passa desapercebido, né? Quando você aceita Jesus, o que ocorre é que o perdão dos teus pecados, ele tem um efeito retroativo. Olha, daqui para trás está tudo resolvido. Perfeito. O perdão dos teus pecados você alcançou. Logicamente, a gente acaba lidando depois com a consequência dos pecados, né? Das pessoas que, por exemplo, tem homicídio, a pessoa acaba indo presa, como a gente já viu, muitas pessoas, a pessoa acaba pagando ou acaba colhendo aquele campo de iniquidade que foi semeado. Ok. É decisão da pessoa, logicamente, a pessoa tem livre-arbítrio e ela acaba colhendo aquilo que ela plantou. Exemplo, quando a pessoa aceita Jesus, as dívidas delas financeiras não desaparecem, ela tem que lidar com a questão financeira, com a educação financeira, e obviamente Deus vai ter misericórdia, vai ajudar a quitar, mas a pessoa precisa fazer a parte dela. Então, quando você aceita Jesus, isso de forma retroativa, isso se resolve em termos de perdão. Agora, você tem que prosseguir conhecendo a Deus. Tem um texto bíblico muito Vamos claro ver. nisso. Então, o que acontece? Você tem que manter a tua vida santa. Então, por isso que você tem que prosseguir pedindo perdão para Deus, você tem que prosseguir se arrependendo e, logicamente, inclusive resolvendo os problemas do passado. Né, Deixa eu pegar um gancho. inclusive aquelas iniquidades que ficaram de forma ancestral sobre a sua genética. Por isso que, na verdade, a Páscoa ou melhor, quando você aceita Jesus, você resolve daqui para trás. Agora, logicamente, todo ano a gente vai se arrependendo, ou todo dia a gente vai se arrependendo diante de Deus, porque a gente precisa manter uma vida santa. Deus é santo, e aquele que se aproxima de Deus tem que ser santo também, ele exige essa santidade. Então, gente, lembra lá do exemplo que eu falei da cobrança do Banco de Satanás? Quando ele entra com uma ação judicial, né? Isso é só um exemplo, é uma paráfrase, tá? É uma parábola para vocês entenderem. A pessoa que está sendo processada, que somos nós, né? Você pode apresentar o comprovante de pagamento que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Mas existem muitas pessoas, né? Não só com a hipergraça, a questão do calvinismo, em que acha que não perde salvação e que você não precisa se preocupar com uma vida de santidade, certo? Então as pessoas passam a revelia essa data, passam a revelia essa situação e colhem as consequências por conta disso. Quem dirá o ímpio? Porque todo mundo passa por esse julgamento, gente. Nós já ensinamos vocês isso. Então, uma vez que todas as nações passam por isso, as pessoas que têm ou não têm Cristo, quem não tem Cristo não tem o comprovante de pagamento, gente. Nós, graças a Deus, temos esse comprovante de pagamento e estamos fazendo a nossa parte, tá? Vamos supor, desde o ano passado até este ano, eu pequei algumas vezes. E o que eu tenho que fazer? Uma vez que eu percebi que eu pequei, eu me arrependo o mais rápido possível. Pede perdão o mais rápido possível, seja para as pessoas, seja para Deus. Por quê? Porque você vai mantendo a sua vida de santidade. E E aqui, nesse, perdão, não tem e, problema. e nesse, e nesse Yom Kippur, do ano passado até esse ano, no Yom Kippur é feito esse balanço geral, entendeu? Deus vai verificar ali todas as minhas más obras, Deus vai verificar se eu me arrependi dessas más obras, Deus vai verificar as minhas boas obras e vai haver um balanço, um registro, né? Então, nos livros, tudo vai ficar registrado. Qual que é a vantagem do crente? Eu já tenho tudo selado no sangue do Cordeiro.
Eu só preciso fazer a minha parte em reconhecer quando eu piso na bola. Pra gente é muito mais fácil, gente. Por isso que o Yom Kippur, como eu falei aqui, ele tá ligado à limpeza, tá ligado a essa purificação. E a gente é considerado inocente somente pelo sangue de Jesus. E tá ligado a você resetar, você zerar a conta, você começar de novo, começar um novo ciclo do videogame, entre aspas, né? Sim. Começar um novo tempo, uma nova temporada, uma nova estação, biblicamente falando. E é por isso que o Yom Kippur ele é tão importante, até para sempre você se lembrar que você precisa se achegar para Deus, que você precisa também, Ah, voltando. naturalmente, é, não só se reconciliar com Deus, mas também com o próximo, né? Você é um tempo para você se reconciliar com as pessoas que têm alguma dívida moral, alguma dívida ética. É um tempo para isso também. Isso. Então, gente, é possível uma pessoa estar salva, mas ela não estar limpa. Tá bom? Se a pessoa está salva e não está suja. É como se a pessoa saiu da prisão. Lembra que Páscoa está ligada à libertação. Saiu do Egito, saiu do mundo, a pessoa saiu da prisão. Beleza? Mas ela continua com as roupas do presídio. Ela não tomou um banho, né? Ela não trocou o modo de vida dela. Entende? Então é possível que a pessoa alcance salvação e ela fique parada na Páscoa uma vida inteira. E ela não continue desenvolvendo a salvação dela, conforme diz Filipenses 2, certo? Então, nós temos aqui o versículo de Mateus 8, que a gente vai encerrar aqui, que amanhã a gente vai aprofundar essa ministração. Então, Mateus 8 fala que Jesus, veio um leproso, adorou Jesus e pediu para ser limpo. Ele não pediu aqui não envolve em momento algum perdão de pecados, diferente de outras passagens que o Senhor perdoa o pecado e depois cura. Por exemplo, o paralítico que desceu dos quatro, que os quatro amigos desceram pelo teto, ali naquela passagem, o Senhor primeiro perdoa o pecado dele para depois haver a cura, tá? Aqui nessa passagem, a cura é direta, entendeu? Já existe a purificação. Tem uma outra passagem também em Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué, ele é apresentado diante do trono, diante do Senhor, num julgamento, e ele está com as vestes totalmente sujas. Então, a gente percebe ali que é uma pessoa que está salva, é uma pessoa que, inclusive, é sacerdote diante do Deus vivo, contudo, ele está sujo, né? As roupas dele não estão limpas. Por isso que a Bíblia fala em mais de uma vez que nós precisamos lavar as nossas roupas no sangue do Cordeiro, está lá em Apocalipse, lavar as nossas roupas como a do sabão do lavandeiro, agora eu esqueci qual é o profeta, mas Isaías 1 também fala É Isaías, que profeta isso, Isaías. ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, Escarlate. eles se tornariam brancos como a As neve. nossas vestes, né, se Isso. tornarão brancas como a neve, quando a gente aplica o sangue de Jesus Cristo, naturalmente você limpa as suas vestes espirituais, né? E é necessário continuar limpando sempre, naturalmente. Queridos, vocês estão conseguindo entender aqui o que a gente está falando? Tá tranquilo? Estão conseguindo absorver a informação? Só se manifesta isso, pode ser no chat, ó, Sim, não, sim, tá. não, tá bem isso. Sim, tem Ah, com merecimento também, certeza, com certeza. tem o galardão também. Porque assim, Tiago fala que nós temos que, junto com a nossa fé, nós precisamos demonstrar a nossa fé com as nossas obras, né? Então, assim, a Bíblia também fala em Hebreus 11 que é necessário que quem se aproxima de Deus, ele creia que ele é galardoador, então ele é recompensador daqueles que o buscam. Tanto é verdade que a gente está trabalhando, logicamente, a gente serve um Deus justo, Sandra, que, obviamente, além de ser galardoador daqueles que o buscam, é uma coisa que é interessante, Sandra, que se a gente colhe as mazelas, a gente também colhe, ou As as coisas bênçãos, ruins que a gente plantou, a gente também colhe as coisas coisas boas. boas, né? Tudo É aquilo. porque eu lembro que até o senhor comentou uma vez que é determinado até quem vai viver, quem vai morrer, Sim. Ah, sim, com essas coisas, certeza. então, né? Daí nesse sentido, então, Perfeito. o que você vai conseguir conquistar, é isso. Você Sim. sabe que isso é uma coisa tão séria, Sandra, e queridos que estão aqui com a gente nessa noite, isso é uma coisa tão séria, quem vai ver o que vai morrer, por quê? Porque, na verdade, às vezes as pessoas, elas não dão bola ou acabam passando desapercebido pelas festas bíblicas e pelo tempo que Deus dá para o arrependimento. O que acontece? A pessoa, se não se arrepende, ela vai acumulando, vai levantando uma medida. Aí, ano após ano, levanta a medida, levanta a medida, levanta a medida, e chega uma hora que aquilo é requerido. E, logicamente, a pessoa acaba perdendo o emprego, acaba perdendo, enfim, perdendo alguma rota financeira ou acaba perdendo a vida, entendeu? Porque a medida se torna tão grande que a pessoa acaba, infelizmente,
aquela medida alcançando, né, o topo e, obviamente, aquilo se executa. Então, Claro que isso pode demorar, às vezes, anos, tá, gente? sim, não é da noite Não é para o do noite pro dia, dia. não é de um ano também para o outro Às assim que vezes sim, acontece. às vezes não. Depende, esse negócio da medida de iniquidade é só se Jesus te mostrar, tá? Isso é muito É muito importante. importante. Por isso que a gente tem aquela ministração das medidas de iniquidade, ou das medidas de bênção, das medidas de perdão, das medidas de oração, das medidas também de recompensa. Logicamente, a gente não foca, obviamente, apenas na maldição, mas o nosso foco principal é ser abençoado. Isso é Ó, indiscutível. exemplo, gente. É, 120 anos antes de Noé, né? Ele concluir a arca, o Tribunal do Céu já tinha decidido pelo dilúvio, tá, gente? Porque foi decidido pelo dilúvio, foi decidido que Noé seria salvo, e daí Deus desce e fala com Noé e fala o seguinte: olha, faz a arca, e deu todas as instruções para ele, e Deus esperou 120 anos, gente, E a Bíblia diz até ele claramente, cumprir. a Bíblia, inclusive, nesse texto bíblico, né, nessa passagem, né, ela diz claramente que Deus começou a verificar, ele desceu, começou a olhar os homens e viu que continuamente aquelas pessoas pecavam Sim. e todo o coração do ser humano ele era inclinado para o Para o mal. mal. Ou seja, ergueu-se uma medida de tempos após tempos após tempos, e logicamente Deus percebeu que, infelizmente, a humanidade estava inclinada Para o mal. para o mal, e obviamente, aí por conta disso, de ter levantado essa medida, aí veio, obviamente, o juízo. Gente, veja que essa história do dilúvio, ela fala realmente no reset, zera a conta total, né? Depois que aconteceu o dilúvio, houve um reset em todo o planeta, né? O Yom Kippur, ele é nesse sentido, zera a conta mesmo, tá? Você não pode ficar jogando na cara da pessoa coisas que aconteceram lá atrás, porque você já perdoou. E Deus também já perdoou. Então, pronto, acabou. Encerrou a conta dali para frente, certo? É assim que deve funcionar, tá? Qual que é a primeira oração que o pessoal fala? Ó, falta 10 minutinhos só. Nós vamos só explicar para vocês o que é o Call Nidrei aqui, e daí a gente vai entrar no próximo link explicando, já fazendo. Então Pode vamos lá, falar. queridos. O que é Kol Nidrei? Na véspera de Yom Kippur, que é hoje, em todas as sinagogas ao redor do mundo, a arca sagrada é aberta e os rolos da Torá são retirados. Em seguida, o Kazan. Hazan, né, líder da liturgia e a congregação apresentou o Kol Nidrei. É um prelúdio marcando ou marcante que durante séculos transmite às gerações dos judeus o espírito do dia do perdão. No Kol Nidrei, que em aramaico significa todos os votos, todas as promessas, apesar de tocar o fundo da alma judaica, infundindo em cada um dos presentes temor e esperança. Na realidade, não é uma oração e o texto sequer menciona o tema arrependimento. É uma declaração coletiva que permite aos que estão presentes anular promessas, votos ou juramentos feitos a Deus e não cumpridos. Do Yom Kippur, na hora do Kol Nidrei, nós somos lembrados que a palavra sagrada e que as promessas assumidas devem ser escrupulosamente respeitadas, ou seja, intimamente respeitadas. As origens desse Kol Nidrei, que são várias teorias sobre as origens do texto do Kol Nidrei, que há historiadores que supõem que ter sido composto nos séculos V ou VI, após o rei Ricardo da Espanha ter iniciado uma campanha que obrigou todos os judeus do seu reino a se tornarem cristãos. Eles ficaram acuados, então muitos tiveram que renegar a sua fé, mas apesar das aparências, permaneciam judeus em segredo. Foi o início do Judaísmo. criptojudaísmo, mas os marranos, como passaram a ser chamados, esses judeus secretos, não queriam abandonar a sua fé e tentavam manter secretamente as leis de seus ancestrais. E aí, Yom Kippur era uma data particularmente importante para eles, e mesmo arriscando suas vidas, eles se reuniam em segredo. No entanto, antes de iniciar as orações, o líder da congregação era incumbido de levantar e renunciar em nome de todos os presentes juramentos e promessas formuladas sobre coação. Declarava nulos todos os juramentos que haviam sido impostos e só então, com o coração mais leve, iniciava as orações pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos. Então, queridos, nós vamos encerrar essa primeira reunião aqui. Nós vamos mandar mais um link agora, e daí nós vamos fazer essa oração messiânica, um Kol Nidrei messiânico daí, tá? Ele é adaptado, que é uma oração anulando as promessas, os votos, coisas que a gente não conseguiu cumprir. Às vezes foi debaixo de coação, nesse caso é por conta da origem, mas às vezes é por ignorância, tá, gente? A gente fez alguma coisa, não conseguiu cumprir, e Deus sabendo a gente sabe da nossa limitação, e Deus também,
Então, a gente faz essa oração em nome de Jesus. Queridos, nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos acabar, então, fechar, como a Melissa falou, e já estamos mandando aí no grupo de novo para vocês o link. Amém, queridos? Amém? Shalom, queridos. Daqui a pouco a gente já Daí se já vamos fala. voltar já com oração. Deus abençoe. Até daqui a pouco, queridos. Até daqui a pouco. Espero vocês no próximo link.